pessoal, vamos dar sequência ao nosso modelo CRUD, fazendo então agora a pesquisa, né, de se o código já existe cadastrado do nosso contato e a inserção desse valor. Então vamos lá para o nosso modelo. Então olha só, o que nós temos aqui. A ideia nossa é, quando nós digitarmos um código, tá, um código qualquer, ele vai buscar no nosso banco de dados e verificar se já existe esse elemento. Se ele já existe esse contato, ele vai mostrar os dados. Se não, ele deixa em branco para o cara poder inserir um novo contato. O clique do botão salvar vai ter que fazer esse resultado. Então vamos fazer isso agora. Vamos para o nosso source, para o nosso código fonte. Bom, primeira coisa, nós precisamos criar um objeto, tá, do nosso banco de dados. Então lá da nossa classe BD que a gente viu na outra aula, a gente tem que criar uma instância desse cara aqui, né? Então vamos lá. Private BD, minha classe, eu vou chamar ele de OBJBD, objeto banco de dados, OBJBD, certo? Nosso OBJBD a gente precisa inicializá-lo, então aqui no nosso construtor, ó, eu já vou criar aqui ele, OBJBD é igual, vamos mandar um this aqui, eu acho que é melhor. This OBJBD é igual a new BD. E aí o que nós temos que passar como parâmetros quando a gente instancia? O nome do nosso banco de dados, tá? O usuário e a senha. O nosso banco de dados foi o que nós criamos na outra aula, é o Agenda Acme. Então, Agenda Acme. Meu usuário é o root. E no meu caso, a minha senha está em branco. Se você tivesse uma senha, bastava informar ela aqui, tá? Você vai ter que colocar sua senha conforme aí você colocou no seu MySQL. Bom, então, como eu disse, qual é a ideia? Quando nós digitarmos um código aqui, nós queremos executar pesquisa, nós queremos buscar se esse cara existe ou não dentro do nosso banco de dados. Então vamos lá, vamos criar um evento. No meu txt código, botão direito, tá? Direto nele, add event handler, e aí o ideal é o focus lost. Quer dizer, eu estou com ele selecionado, escrevi alguma coisa e saio fora desse text box, tá? Então ele perde foco. Vamos gerar o evento. Ele já veio para nós aqui diretamente no evento, com o evento criado. Então, como nós começamos a fazer? A primeira ideia é a gente conectar no banco de dados. Então, if, e aqui no nosso BD novamente, nós temos lá o conecta BD, que vai retornar para nós se houve a conexão ou não, se ele conseguiu conectar ou não, tá? Caso ele retorna sempre aqui, ó, a negativa, ele joga falso, né? Então, caso falso, estamos negando falso. Se ele conseguir conectar, ele vai retornar verdadeiro, né? Porque ele vai negar o valor. E se ele retornar, der um erro, ele vai retornar true, a negação de true retorna falso. Então aqui a gente vai fazer o contrário. Está invertido aí, né? If not objbd ponto conecta bd. Então se ele não conseguir conectar, a gente dá uma mensagem. Vamos fazer direto. Vamos fazer a primeira condição verdadeira. Se ele conseguir conectar, tá? Se ele conseguir conectar, a gente vamos fazer o else aqui, ó, do negativa, para não ficar invertido aqui, né? Caso ele não consiga conectar, a gente dá um option panning para ele, show message, dialog, null. E qual vai ser a nossa mensagem de erro? Lá no nosso BJBD, a gente também tem uma classe mensagem que retorna qual erro que o banco nos retornou, no banco nos deu. Então vamos usá-la também. Então objbd ponto mensagem. Aí a gente pode colocar o rótulo da janela, né? Erro e joption pane error message. Bom, então agora o que acontece? Vamos fazer então a nossa conexão, né? Vamos lá.
string SQL pesquisa. Nós vamos pesquisar se esse contato já existe. Select asterisco from o nome da nossa tabelinha aqui, que é contato, e a gente quer procurar esse contato, ID contato. Então vamos lá, from contato where ID contato seja igual a quem? Igual ao nosso edit que a gente acabou de escrever ali. Então neste txt código.getText, certo? Então montei a SQL baseada no que o usuário digitou, né? Então selecione para mim da tabela contato, onde o código do contato seja igual, né, ao nosso txt contato, o que ele digitou na tela. Então agora a gente precisa executar uma pesquisa. Então lá na nossa classe BD, nós criamos já o métodozinho para realizar uma consulta. A gente passa a string, acabamos de montar, e ele vai retornar no nosso result set se esse cara foi localizado ou não. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter que criar um result set. Result set objeto resultado igual a quem? Igual a nosso objbd ponto consulta escrevi errado ali, objbd.consulta quem? A SQL pesquisa que a gente acabou de montar ali na linha de cima. Então o que vai acontecer agora? Nós montamos nossa SQL, passamos para o método consulta do classe BD, ela vai executar, tá? Vai dar um execute query e vai nos retornar o result set, o resultado. Nesse caso nosso, o que vai acontecer? Ou ele vai retornar um resultado ou nenhum. Por que somente um resultado? Porque nós estamos fazendo a pesquisa pela nossa chave primária, pela nossa PK. Então nesse caso, ou ele resulta ou ele acha, caso ele exista, ou ele não acha. Então aqui sempre quando a gente vai ler dados de um banco de dados, nós temos que usar a cláusula try. E aí o que eu vou fazer? No Java, quando ele posiciona no início do arquivo, no begin of file, também chamado de bof. Então eu vou tentar ir para o primeiro registro, né? Então ele está antes do primeiro registro, no início. Eu vou tentar ir para o primeiro. Se eu conseguir, significa que ele localizou. Se eu não conseguir, significa que ele não localizou esse registro, ou seja, o código que eu digitei ali não está cadastrado. Então vamos lá. If objbd.next com um i ali a mais, objbd.next if objbd.next, então ele vai tentar movimentar para o meu próximo registro. Faltou aqui abrir parênteses, a chave. Se ele conseguir movimentar, significa que esse campo já existe para mim, tá? Então ele já está posicionado nele, eu posso lê-lo. E como que eu vou lê-lo? Ele lê através de vetorzinho. A gente tem 4 campos nesse caso dessa tabela. 0 é o primeiro, 1 é o segundo, 2 é o terceiro, 0 é o contato, 1 é o nome, 2 é o e-mail, 3 é a cidade, o quarto campo, começou do 0. Só que o contato eu não preciso lê-lo, porque ele já está na tela. Então o que eu vou fazer? txt nome, txt contato, como que eu chamei? Txt código, qual que é o nome do nosso campo aqui? Deixa eu só olhar, que eu não me lembro. Opa, olha aquela questão de não conseguir renderizar quando tem um erro, né? Como eu deixei a linha aqui com pau, ó, ele não consegue renderizar. Aqui está um erro também, que é o catch. Tá? Oh, perdão, aqui eu dei objbd, é objres, tá, pessoal? Aqui não é BD não, aqui é o res. Tá? Eu tenho que navegar na... na retorno aqui. Ixi, isso aqui, esse eu tava conhecendo ali. Então agora sim eu consigo ver o modo design, ó. Olha lá. Aqui é o txt. Ah, eu não renomeei aqui, perdão pessoal. Quando eu desenhei aqui eu não renomeei, ó. Vamos renomear também.
txt nome, por isso que eu não achei, ó. Aqui vai ser o e-mail, rename, txt e-mail, e aqui vai ser o txt cidade, por isso que eu não achei o nome do campo ali. Legal, agora renomeei, correto. Então vamos lá, agora sim. Então naveguei no resultado, né? Eu tinha colocado BD, coloquei errado ali no resultado. Então meu txt nome, eu vou citar o texto dele com quem? Com o resultado ali com o meu objres. Então é o meu objres ponto get string. Você viu que eu posso ler qualquer tipo de campo, string, eu posso ler um inteiro, eu posso ler um float, eu posso ler um boolean, tá? Tudo depende do que você precisa ler aqui agora. No nosso caso é uma string mesmo. E o column index é aquela numeração. O nosso contato ID é o 0, o nome é o 1 e assim sucessivamente. Txt e-mail ponto setText objres ponto getString de 2, o segundo campo é o e-mail. Txt cidade, o terceiro campo, ponto setText objres getString cidade, que é o terceiro campo. Então isso, se a gente conseguiu ir para frente, se a gente conseguiu localizar uma coisa, significa que ele existe. E se ele não existe? Se ele não existe, ele, no nosso caso, na hora que a gente tenta dar um next, ele volta um null, significa que esse cara está em branco. Então a gente zera, só por segurança, a tela. setText, recebe aspas, aspas, txt e-mail, setText, recebe aspas, aspas, e txt cidade ponto setText, recebe aspas, aspas. Pronto. Se você quiser agora, você pode até jogar o foco ali, ó, txt nome ponto request focus. Já jogo o foco para o nome para ficar selecionado o nome, né? Então, ótimo. Aqui nós damos um try e aqui é o catch, tá? O catch do erro, caso ele não considere algum erro no meio desse carregamento, a gente traz o JOptionPane, show message dialog, null. Aí eu posso já trazer o erro que tem no meu banco de dados também. Então é quem? bd.mensagem erro. Essa frase é sempre assim, né? A gente pode até criar uma funçãozinha genérica ali para poder estar usando ela, tá? JOptionPane, que sempre vai ser essa mensagem. Error message. Legal. Então, olha só. Aqui, então, a gente fez o else. Caso ele não consiga conectar, já está feito. E o catch também. Só está dando um errinho aqui. Opa, ficou um... Bati a letra errada aqui. Bati um M ali em vez de vírgula. Pronto, resolvido. Legal. Então, olha só, o que aconteceu aí agora? Nós já podemos fazer... Ele vai buscar, quando a gente digitar um código, ele vai buscar se esse cara existe, através da SQL. A gente executa essa consulta, essa SQL, ele tenta movimentar para o primeiro. Se ele conseguir movimentar para o primeiro, significa que esse cara existe, ele traz já do banco de dados, dados cadastrados. Faltou um ponto e vírgula aqui. Estava meio escondido aqui o erro. Se não, ele simplesmente limpa o campo, joga o foco para o nome para o cara poder cadastrar um novo cara. Então isso daqui nós fizemos no Lost Focus do nosso TXT código. Então agora eu vou querer salvar, tá? Eu vou querer salvar, né? Então vamos criar o evento do salvar, o clique do salvar. Botão direito aqui no botão salvar. Add Event Handler, Action Performed. Já trouxe para nós lá o código. Aqui eu poderia ter dois status aí, eu poderia criar um flag, tá? Uma variável de controle, e conforme esse controle ele vai falar o que eu vou fazer, qual é a ação. Pode ser, podemos fazer assim, ó, para a gente não ter que repetir essa SQL e executar novamente no banco. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um private
boolean flag de controle, flag ação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir esse flag ação aqui. Toda vez que eu for alterar o meu flag ação, eu vou falar que é o número 2. Se não, o meu flag ação, flag de ação, controle de ação, o nome que você desejar, vou falar que é o número 1, tá? Por quê? Nosso botão salvar, vocês observaram, né, que ele é, tá? Vai servir tanto para alterar quanto para incluir. Então eu vou ter que testar qual das duas SQLs eu vou ter que montar, tá? Então por esse motivo a gente fez esse pequena jogada aqui. Ele está só falando um errinho. Eu criei como boolean, né? O boolean. Vamos criar então aqui, em vez de boolean inteiro. Pronto, um int 1 e 2. Um int 1 e 2 ali. Não é verdadeiro ou falso? 1 e 2, pronto, resolvido. Então agora o que nós vamos fazer? Vou fazer esse pequeno teste, né? Primeiro eu conecto no banco, if objbd.conectaBD. Eu vou conectar ao banco, tá? Aqui vai ser a nossa condição verdadeira. Eu já vou fazer a minha negativa. Caso eu não consiga conectar no banco, olha, é a mesma mensagem, pessoal. Eu vou até aproveitar aqui, ó, para nossa aula não ficar muito extensa. É a mesma mensagem, né? Sempre vai ser essa mensagenzinha de erro aí. Por isso que eu disse, podemos até criar aqui um pequeno método, né? Tá? Legal. Então, aqui na nossa condição verdadeira, eu poderia fazer direto para as variáveis, direto pelos campos de texto, mas eu vou criar algumas variáveis, tá? String código é igual a o nosso txt código .getText .toString. Só para os nossos códigos não ficarem muito grandes, eu vou criar variáveis aqui para usar as variáveis, tá? Vou fazer isso com os 4 campos: nome, txt nome, .getText, .toString. String, o outro é o e-mail, txt e-mail, .getText, opa, peguei errado aqui, getText, .toString. E string cidade é igual a txt cidade, .getText, .toString. Certo, já li meus campos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou testar se a minha ação é 1 ou 2, se eu vou incluir ou se eu vou alterar. Então se o meu flag ação for igual a 1, significa que eu vou incluir. Vou montar uma SQL para incluir aqui. String SQL incluir é igual. E aí nós vamos montar nossa SQL. Insert into contato. Os campos de contato que é nome, porque o nosso ID contato eu não preciso informar, porque ele é um autoincremento. Então nome, e-mail e cidade. Então por isso que eu vou informar o nome aqui: nome, e-mail e cidade. Values, né? Values. Aí tem várias formas de fazer. Vamos fazer uma de cada vez aqui. Values, vamos fazer concatenando direto, que é mais simples. Values, eu teria que concatenar aqui com o nome mais concatenar com uma vírgula. Só que aqui tem uma observação. O meu nome, tá? O meu nome é uma string. Se ele é uma string, ele deve obrigatoriamente estar entre aspas. Então o que a gente faz aqui? Como eu já estou com aspas duplas aqui, eu coloco uma aspa simples interna, né? Por quê? Porque na hora que ele concatenar, olha só, ele vai concatenar assim, ó. Como é que vai ficar? Xandão. Olha lá, tá entre aspas, né? Então, por esse motivo que a gente, no caso da string, nós temos que mandar a aspas aqui, então. É o mesmo caso do e-mail, mais o nosso e-mail, mais, abre aspas dupla, fecha aspas simples,
vírgula, e a cidade, vírgula, aspas simples, mais cidade, mais, fecha aspas simples, fecha parênteses do nosso insert into. Pronto, olha lá, montamos a nossa SQL, uma SQL básica, né? Uma SQL simples, né? Que a gente já fez com aquele nosso outro professor que modelou a Arca de Noé, né? Legal. Então, olha só. Vamos ver o que a gente faz agora. Tá feita a nossa SQL, agora a gente vai usar o outro método, né? A gente usou consulta, o atualiza, que dá um execute update, né? Então a gente vai executar esse cara aqui. Então, if, ele já retorna verdadeiro ou falso, objbd, ponto, atualiza, objbd, atualiza, o nosso SQL incluir. Tá? Se ele conseguir incluir, tá? Se ele conseguir incluir, você vai depender da sua necessidade. Você pode dar lá contato adicionado, você pode dar um erro, né? Aí fica à vontade. Eu vou mandar aqui só um dialog aqui, ó. Aí depende do que você deseja fazer. Joption, opa, ficou uma sujeirinha ali. Joption pane, show message, null. Aqui não vai ser erro, né? Contato adicionado. Vamos ser mais moderno, né? Contato ADD. Olha lá, né? Aviso joption pane information message, né? Aqui, caso você quiser limpar a tela, você poderia limpar a tela. Aí vai depender do seu gosto aí, né? Se não, a gente vai ver qual o erro que deu e aí a gente vai naquele nosso clássico erro, né, que é padrão já, vai ter que pegar se deu algum erro na execução da SQL. A gente vai retornar aqui, olha só, né, o erro que o banco nos retornou. Isso se fosse para incluir, né? E se fosse para excluir, para alterar, perdão. Ou seja, o nosso flag ação é igual a 2. Se não, a gente vai montar uma outra SQL, string SQL alterar, né? E aí vamos dar um update, contato, set, nome, igual, aspas simples, porque é uma string, mais nome, mais, fecha aspas simples, vírgula, aí o e-mail, abre aspas simples, né? Abre aspas simples, o próximo campo, opa, antes, né? Set nome, vírgula, e-mail, igual, abre aspas simples, mais, a nossa variável e-mail criada, mais, fecha aspas simples, vírgula, cidade igual, aspas simples novamente, mais a variável cidade, mais aspas duplas, fechamos aspas simples da string, where é contato ID contato, ID contato, where ID contato seja igual a quem? Mais o nosso, deixa eu minimizar aqui minha tela aqui para a gente ganhar espaço, mais o nosso quem? O nosso código. Ótimo, montamos a SQL, então ele vai atualizar o contato, setando nome, entre aspas, vírgula, e-mail, entre aspas, vírgula, cidade, entre aspas, onde o contato seja igual ao contato informado. E aí a gente repete o nosso comando. Se objbd ponto atualiza a mesma SQL, o mesmo método, só que agora a gente passa o SQL alterar. Se isso for verdade, você pode dar uma mensaginha lá, ó. Eu vou aproveitar o tempo aqui, ó. A gente pode ir lá, contato alterado, né? Senão ele retorna o erro lá para nós também. Vamos ver se nós não deixamos nada para trás aqui. Ah, nós deixamos sim, pessoal. Se eu tentar rodar esse cara, vai acontecer um erro. Eu acabei me esquecendo aqui. Do que eu me esqueci? Da cláusula try. Sempre quando eu vou usar um banco de dados, eu tenho que abrir um try. Tá? Então, na verdade, tudo isso daqui, ó,
todo esse código aqui deve ficar aqui dentro do try. E aqui eu coloco um catch. Opa! Try catch x. E aí o nosso clássico erro aqui, ó, caso dê uma mensagem de erro, né? Legal. Agora tá feito, pessoal. Somente isso. Muito simples, né? Aqui eu escrevi o nome errado, ó, letra maiúscula. Deixa eu ver se não ficou nenhum outro erro. Aparentemente não, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá no nosso principal e eu vou pôr para executar aqui run frm principal. Tem algum erro aqui? Vamos ver o que ele vai dar para nós aqui. Vamos lá, cadastro de contatos. Opa, em algum lugar aqui, BD na linha 3. Public Class BD. Esse errinho aqui. bd.java. Ele está pedindo para renomear com letra. Ah, tá. Minúscula, maiúscula. Desculpa, pessoal. Bom, renomeei. Já resolveu o problema aqui. Tá? Eu havia escrito BD com letra maiúscula e aqui eu estava referenciando, né, com letra minúscula, tá? Foi isso que ele reportou para nós. Sem problemas. Legal. Vamos lá. Vamos ver se ele vai rodar agora. Nossa, Acme. Contato, trouxe ali a nossa telinha de contato. Bom, nossa tabela está em branco. Vou tentar cadastrar um contato número 1 aqui, ó. Erro no nosso driver de conexão. Erro no driver de conexão. Vamos ver o que aconteceu com o nosso driver de conexão. Aqui eu estou usando, eu não lembro, Workspace Salesiano Java 2020. Então vamos até aqui Java 2020, Workspace, Agenda, SRC. Meus drivers não estão corretos aqui. Eu vou ter que atualizar esses drivers aqui. Bom, pessoal, eu vou atualizar esses drivers depois offline, tá? E aí na próxima aula a gente dá uma olhada, tá, no driver aqui, tá? Com o driver atualizado a gente roda esse nosso exercício. Tá bom, pessoal? Bom, a gente fica por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Segue lá o canal,